Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Miguel aqui mais uma vez, em mais uma aula desse nosso recesso aí. Bora lá iniciar com os nossos informes diários. Sempre falando aí do nosso grupo de justiceiras. Vocês, aprendizes, não estão sozinhos. Caso você conheça qualquer pessoa em situação de risco, entre em contato, faça as devidas denúncias e aí trazemos a apresentação do NURAP para você. Nosso núcleo de aprendizagem profissional e assistência social, que todos vocês sabem que foi fundado dia 22 de janeiro de 1987 pelos Rotary Clubes de São Paulo Brooklyn e São Paulo Morumbi, com a missão de acolher e desenvolver o protagonismo de pessoas pertencentes aos grupos minorizados, através da capacitação profissional e inclusão social no mundo de trabalho. Hoje o trabalho do NURAP é voltado a uma questão de ensino profissionalizante, geração de renda, atendimento territorial, juntamente aí com o diagnóstico das necessidades da população. Temos como missão desenvolver potencialidades de pessoas, visando uma promoção socioeconômica e o fortalecimento de vínculos familiares. A nossa visão é ser referência de excelência, serviços de promoção humana e inclusão socioeconômica, e os valores é tudo aquilo que agrega a nossa instituição, como o amor, a criatividade, a confiança, o comprometimento e o respeito. Aqui se encontra aí a nossa equipe pedagógica, sempre à disposição para todos vocês, aprendizes. Iniciamos sempre falando da Marisa Vidovics, a nossa superintendente que atua no NURAP desde a fundação dele. A Agatha, minha chefe, coordenadora pedagógica. Ela atua no NURAP já há mais de 16 anos. Hoje atende os senhores da melhor forma possível no e-mail pedagógico@nurap.org.br. Temos a nossa equipe de monitoras, sendo a Camila, a Suelen, a Andrea e a Andressa, e os monitores, o André, o Diogo, eu que falo com você agora, sou o Miguel, o Cleiton e o Thiago. Todos nós nos encontramos à total disposição para vocês, aprendizes, no e-mail monitores@nurap.org.br. Caso vocês precisem falar comigo, Miguel, vocês me encontram no e-mail agendamentos@nurap.org.br e caso precisam falar com a Andressa, no andressa@nurap.org.br. Temos dois ramais, sendo o 2344-2461 e o 2344-2453. E, como eu disse, a coordenação pedagógica te atende através do e-mail pedagógico@nurap.org.br. Aqui estão todos os endereços da nossa instituição e provavelmente qualquer um de vocês estejam vendo aí. Hoje o vídeo é para todas as nossas unidades. Então, a sede do NURAP, que é localizada na Zona Sul de São Paulo, em Santa Amaro. Temos aí o nosso polo de Osasco, Centro, Embu-Guaçu, Sorocaba, Ribeirão Preto, Vargem Grande Paulista, Rio de Janeiro e Cinco Guarulhos. Um beijo para todos vocês, inclusive. O ágil, nosso sistema ágil, é de extrema importância que todos os aprendizes acompanhem o ágil. Então, sempre acompanhem sua documentação, seus dados cadastrais, a sua frequência, as suas faltas, entre outros detalhes. Caso você esteja sem acesso ao ágil, você pode entrar em contato comigo, que eu te auxilio, ou com a contratação@nurap.org.br. Aqui iniciamos então as nossas normas de convivência da instituição, tendo aí em si a questão sobre os atrasos e faltas. Bom, aprendizes aí que têm um contrato de 4 horas ou 6 horas no período da manhã, sabem que tem que adentrar no horário a partir das 8 horas da manhã. Pessoal da turma da tarde sabe aí e se tem um contrato de 6 horas, entra meio-dia, e se tem um contrato de 4 horas, às 14 horas. É importante que o senhor se atente a essa questão dos atrasos, das faltas, pois quebra-se aí uma norma prevista no seu contrato. Lembrando aí que não são aceitas justificativas por atrasos ou faltas em si, sem uma comprovação legal, sem uma declaração médica, um documento que justifique sua ausência naquele momento. Jovens que têm mais de 2 faltas injustificadas, nós aconselhamos que vocês procurem o departamento pedagógico, a nossa monitora Andressa, para uma conversa, uma reorientação, explicando o que aconteceu, que o senhor se ausentou.
Lembrando que nós temos advertências por absenteísmo, ou seja, quando o jovem ele se ausenta da nossa instituição. É de suma importância que você esteja presente na sala de capacitação, na sua simultaneidade, no seu CCI. Então, sempre acompanhe esse detalhe, entenda seu dia, seu horário, comunique a sua empresa que você está presente, assim sucessivamente. Caso você tenha muita falta, como eu disse, procure a nossa querida monitora Andressa através do andressa@nurap.org.br. Dentro disso, temos mais regras ainda, que são as normas de convivência da nossa instituição. A conduta é informada no ato de contratação e o descumprimento dessas regras é apontado em advertência e levado a conhecimento da sua empresa pela coordenação pedagógica. Então, dentro do NURAP hoje, é proibido o uso de boné, alargador, fones de ouvidos. Solicitamos que seu celular esteja no modo vibrar, zele pelo patrimônio da instituição, respeite a todos os colaboradores e colegas das dependências do NURAP. Utilização de caderno e caneta é obrigatório, como todos vocês sabem. Traga outros materiais quando solicitado e não é permitido em si sentar nos corredores e escadas do NURAP, por uma questão de circulação, de segurança de todos. Dentro disso ainda, temos lá no anexo 1 do seu contrato, que fala sobre a sua conduta, falamos também sobre as oficinas. Aprendizes com contrato de 6 horas, tanto da sede quanto do polo de qualquer unidade, fazem as suas oficinas com seus devidos monitores. Então, se atente a esse detalhe. Na sala de capacitação, não é permitida a utilização de celular sem autorização prévia, como também não é permitido dormir e se recusar a fazer as atividades propostas. Caso exista a necessidade de você atender seu celular ou conversar, aí resolver alguma coisa, sempre converse com o seu monitor em sala naquele momento. Atrapalhar as aulas não é permitido. Sair da sala para resolver problemas com o RH e seus devidos setores não é permitido no momento da capacitação, somente no horário de intervalo ou no seu horário de saída. Nosso RH está sempre à disposição para te atendê-lo da melhor forma possível. Bom, sobre o nosso código de vestimento, acredito eu que todo mundo já saiba como funciona. Não é permitido aí o uso de shorts curtos, saia curta, vestido curto. No NURAP é permitida a utilização de bermuda jeans. Bermuda é abaixo do joelho. Vestimentas que façam apologia a time de futebol, roupas rasgadas, transparentes e decotadas, também não fazem parte do dress code da nossa instituição. Então, solicitamos sempre que o senhor se atente a esse detalhe. Não é permitida a utilização de chinelo e rasteirinha, e discriminação, gente, meu óbvio, é um crime. Preste atenção nesse detalhe. Vivemos numa sociedade, dentro de uma instituição de diversidade e inclusão, onde o respeito cabe a todos, sem exceção. O NURAP ele não faz apologia à política, nem à religião, pois somos essa instituição que agrega e acredita em todos. Como já falei dos horários, pessoal da turma da manhã, 4 horas de contrato, da 8 ao meio-dia, e o pessoal 6 horas, das 8 às 14. Turma da tarde, da meio-dia às 18 ou das 14 às 18. Todos com horário de intervalo de 30 minutos. Bom, como já trouxe anteriormente as nossas advertências, por absenteísmo, quando você aprende se ausenta do NURAP, não cumpre aí o previsto no seu contrato que é estar na sua simultaneidade, ou comportamental se dá porque você não segue, né, as normas de convivência da instituição. Então, a partir do momento que você observa as normas, segue todos os procedimentos estabelecidos pelo NURAP, são evitadas tais advertências. Para você que está concluindo o seu programa de aprendizagem, está encerrando o seu contrato, primeiro ponto, solicitamos aí que após o seu término de contrato, você aguarde 30 dias para receber o seu certificado de conclusão de aprendizagem. E também sempre aguarde o RH do NURAP entrar em contato com você para finalizar toda a parte burocrática. Se você tiver qualquer dúvida, você consegue verificar a data do seu término, como que vai funcionar lá no blog do NURAP, blog.nurap.org.br. Dentro disso, aqui no nosso blog, nós temos toda uma imagem visual para você aprendiz da melhor forma, dividido entre as aulas. No blog é postado todas as aulas que ocorrem na simultaneidade. NURAP na mídia, que traz um pouquinho das nossas redes sociais, do que rola no NURAP. As oficinas, todas as oficinas que temos dentro da nossa instituição.
E aí temos uma aba específica para cada unidade. Então, aprendizes do centro acessam a aba do centro, da sede, Osasco, assim sucessivamente. O blog, ele te deixa dentro de todas as informações do departamento pedagógico e das aulas que ocorrem. Aqui está o aplicativo Meu RH, para quem recebe o salário pelo NURAP. Então, você aprendiz que tem um contrato integral com a nossa instituição, consegue acompanhar o seu Olerite através desse aplicativo, já disponível para Android e iOS. E o nosso NURAP TV, né, pessoal? Estão todos aí vendo essa videoaula através do nosso canal do YouTube, NURAP TV. É importante aí que você se inscreva, curta, compartilhe as informações, ative o sininho, dá aquela moral para a nossa instituição, acompanhe tudo que acontece aqui dentro. E os nossos projetos, que também é divulgado no canal do YouTube e nas nossas redes sociais, nosso Instagram, aí, pessoal, NURAP Oficial. Bom, projeto Acolhida, apresentação institucional do NURAP. Esse projeto visa apresentar o NURAP para a sociedade, para as pessoas que não têm conhecimento do que é o NURAP em si, e incluí-los nos nossos demais projetos e atividades. Então, a pessoa vem até aqui, muitas vezes com o currículo em mão, e passa a adentrar o nosso banco de vagas de cursos, atividades e processos seletivos. Bom, temos aí o Treinando para a Vida, nosso curso preparatório, projeto que busca aí desenvolver técnicas e práticas para processos seletivos de jovens a partir dos 16 anos, que não têm tanto contato assim com uma entrevista, com o mercado de trabalho, e após todo esse processo, o jovem ele entra no nosso banco de vagas e conhece mais a nossa instituição. Temos aí o NURAP Realizando Sonhos, projeto que contempla o programa Jovem Aprendiz, ou seja, a qual você faz parte. Ele é baseado aí, criado a partir da Lei 10.097 do ano de 2000, aonde dentro dele o Jovem Aprendiz tem as atividades práticas dentro da empresa e conteúdos desenvolvidos pelo NURAP no departamento pedagógico. Dentro disso, temos as nossas oficinas culturais, o nosso podcast, que é uma oficina desenvolvida pelo Monitor do Polo Centro e dos aprendizes de lá, localizado no Spotify, dá aquela moral lá, dá aquele valorzinho, pessoal, escaneia o QR Code, vai lá ouvir um pouquinho do nosso podcast. As atividades externas, voltaremos com tudo no próximo ano, já iniciando com bastante coisinha para vocês. Bom, solicitamos que prestem atenção aí, tá bom, gente, nesse período de recesso. O nosso recesso está ocorrendo do dia 22 ao dia 5/1, então provavelmente nesse período você esteja vendo esse vídeo. Tem dúvida, precisa de ajuda, o e-mail de atendimento neste momento é o pedagógico@nurap.org.br ou o 2344-2453. Informamos já com antecedência para uma melhor organização. Aprendizes que estão no ensino médio, no ensino fundamental, já entrem em contato com a sua escola para pegar o seu boletim atualizado, para que ocorra a sua atualização cadastral no AGE como um todo bimestre. Gente, São Paulo está um calor, não é necessário beber água aí o tempo todo, por favor, se hidratem. Bom, desejamos um feliz aniversário a todos os aniversariantes do mês. Que seu dia seja repleto, né? Não só seu dia, seu mês, o seu momento, seja repleto de alegria, coisas boas, boas energias e conquistas. Não celebramos apenas um ano de vida seu, mas também toda a dedicação e brilho que você traz ao nosso redor. Felicidades. Bom, aprendizes aí, com contrato integral com o NURAP, tem direito aí à carteirinha do SESC. Só levar sua carteira de trabalho digital até o SESC, mais próximo da sua residência, e solicitar a confecção da sua carteirinha. Nosso projeto A Caminho da Inclusão, voltado a pessoas com deficiência no mercado de trabalho, dentro da Lei de Cotas 8.213 de 91. O Construir o Futuro é o nosso programa de estágios, Ultrapassando Horizontes, voltado ao público LGBTQIA+, oferecendo muito mais do que respeito e sim dignidade de ser quem quiser ser, podendo ser profissional assim como você é. O Transformando, voltado à população trans, esse projeto ele promove a capacitação profissional e reinserção de pessoas e jovens transgêneros no mundo de trabalho.
O Ato Impacto é projeto de desenvolvimento e empregabilidade étnico-racial. O Incluindo Além das Fronteiras, nosso projeto de inclusão de imigrantes e refugiados no mercado de trabalho. A biblioteca do NURAP, a Nurapoteca, localizada no piso térreo da sede do NURAP, aqui em Santa Amaro. Estamos de portas abertas para todos os aprendizes de qualquer unidade vir nos visitar e vir visitar a nossa biblioteca. E quem quiser fazer doações de livros também pode, sempre bem-vindo. No NURAP, espaço gastronômico, temos aí o nosso restaurante, onde os aprendizes almoçam por R$ 27,99. Departamento Psicossocial, a Raimunda, nossa assistente social, ela recebe sugestões, faz as reorientações comportamentais, acompanhamentos e tira dúvidas em geral. Ela te atende aí através do e-mail psicossocial@nurap.org.br. Departamento aí de Serviço e Atendimento ao Aprendiz, o SAAP. O SAAP@nurap.org.br é um canal que funciona como um saque, onde você, aprendiz, consegue fazer qualquer reclamação referente aos serviços ofertados pelo NURAP. Algum problema que você queira expor sem ser exposto, você consegue entrar em contato com o SAAP para solucionarmos da melhor forma possível. E aí vem o Departamento de Recursos Humanos e os seus setores. Tá? Hoje, nosso RH é dividido por setores para atendê-lo da melhor forma possível. Então, temos a parte que tira dúvidas em geral, sendo rh@nurap.org.br, a contratação, que já atende no e-mail contratacão@nurap.org.br, não tem o cedilho tio, tá bom, pessoal? Importante se atentar. Temos o benefícios, que vai falar sobre o seu VR, VA, VT, entre outros detalhes, no benefícios@nurap.org.br. Setor de saúde, que recebe todos os seus atestados e declarações médicas, saúde@nurap.org.br. E as dúvidas sobre salário, folha de ponto, pagamento, é no dp@nurap.org.br. Sempre é importante que todos os aprendizes tenham esses contatos marcados para uma melhor comunicação no nosso dia a dia. Informamos também que vocês devem tomar cuidado com os documentos que não abonam a sua ausência. Atestado médico não específico, comprovante de avaliação, de exame de autoescola, certificado de eventos, isso não abona a sua ausência. Atenção! E como sempre falamos, cuidado na rua, porque infelizmente todo lugar hoje em dia está muito perigoso. Pessoal feliz com o 13º que receberam aí e acompanhe o nosso NURAP na mídia. Siga o NURAP nas redes sociais, tá bom? Estamos à disposição, qualquer coisa, em qualquer plataforma. Temos Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, canal no YouTube, Spotify, site. Então, acompanhem tudo, ok? E encerramos nossos informes por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, aprendizes. Bora lá. Agora a parte 2. Vamos iniciar as aulas. Eu vou tentar compartilhar aqui. Opa. Certo, acho que estou aqui ainda. Estou aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Eu achei que a chamada tinha caído, gente. Ia ficar doido já. Bom, deixa eu ver se vai ficar bonitinho. Perfeito. Vamos para o nosso primeiro tema do dia. O primeiro tema do dia, gente, ele é super fácil, rápido e prático de se entender. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre licença médica, atestados e auxílio-doença, como que funciona cada uma dessas coisinhas, aonde está, quem tem esse direito e assim sucessivamente. Bom, quais que são as pautas a discutir nessa aula hoje? Licença médica, atestados e auxílio-doença. Então, nós vamos falar sobre atestado médico, atestado legalmente válido, declaração de horas, licença médica, quem é que paga, o que é um afastamento decorrente de doença, acidente de trabalho, e assim sucessivamente. Bom, começando com o atestado médico. Gente, atestado médico, de uma forma super simples, ele serve para abonar as faltas do empregado ao serviço devido à incapacidade
para o trabalho, por causa de doença ou acidente de trabalho. A justificativa apenas serve aí para que o empregado não tenha falta contabilizada para advertências ou demissão por justa causa, com o valor do dia ausente descontado aí do seu salário. Então, o atestado, ele vai abonar a sua ausência naquele dia, naquele momento. Só que o atestado médico, nós temos que tomar alguns cuidados. As pessoas confundem muito. Hoje, você não precisa expor mais o CID, né, Código de Identificação de Doença, no seu atestado, mas ele tem que ser um atestado médico específico, né? O atestado médico específico ele tem que ter alguns detalhes seu, não é somente um papel escrito afasto o fulano. Não, não é isso. Tem que ter uma especificação em si. E aí, o que é esse atestado legalmente válido, específico, detalhado? Tempo de dispensa concedida ao assegurado por extenso e numericamente, primeira regra. Tem que ser ressalvadas as hipóteses de justa causa e exercício de dever legal ao médico somente será permitido fazer constar. Em espaço apropriado no atestado, diagnóstico codificado, conforme o Código Internacional da Doença. Então, assim, se você não quer expor o CID, o motivo da doença, tudo bem, mas tem que ter detalhes. Quanto tempo de afastado, por quê, dados do médico, sempre de forma legível. Mas, Miguel, o meu atestado, quem preenche é o médico, então deixe bem claro para ele, meu bem, tem que ser assim, específico. Tem que ter a assinatura do médico sobre o carimbo, que conste o nome completo e o registro no respectivo conselho profissional. As datas de atendimento, início da dispensa e emissão aí do atestado, que não poderão ser retroativas, deverão sempre coincidir, tá? O atestado também ele tem a regra de que ele não pode ser entregue um mês depois, 5 dias depois, é sempre 24 horas após em si você ter recebido ele. Vamos lá, continuando. Deixa eu só aqui, aqui, meu Deus. Isso acontece no ao vivo, acontece no online, né, gente? Vamos lá. Declaração de horas. Declaração de horas, ela tem muita polêmica, né? Porque o pessoal acha que uma declaração de horas justifica o dia inteiro de trabalho. Primeira coisa, gente, declaração de horas, ela não abona seu horário de dia inteiro de trabalho. Somente aquele momento que você esteve ausente. Então, ela também é chamada de declaração de comparecimento, declaração de carga horária e atestado de horas. Serve para comprovar o período que o colaborador se ausentou do seu posto de trabalho e inclui o motivo dessa ausência, para abonar o seu banco de horas. Ponto. Esse abono, gente, é previsto pelas leis trabalhistas e, para validar, deve conter informações de horário de chegada e saída, ok? Motivo a qual esteve ali, a comprovação, e, nesse momento, não é descontada essa ausência no salário do colaborador, por se tratar de uma ausência aí temporária. Miguel, mas eu peguei uma declaração de horas e não fui trabalhar depois, eu fui para minha casa. Pode? Não, gente, está totalmente errado. Vai ser descontado do seu salário, então. Somente aquele período ali que está justificado dentro do documento, que não vai ser descontado. Em caso de atestado médico, o colaborador ele pode se ausentar por dias com direito de abono salarial, de acordo com a recomendação médica e tipo de doença que exige o afastamento, repouso, independente de trabalho, seja presencial, híbrido ou remoto, tá? Ai, perdão, gente. Bom, continuando. Licença médica, né? O empregado formal, ou seja, aquele que contribui para a Seguridade Social. O que é isso, Miguel? O INSS. Todos nós, seletistas e jovens aprendizes, pagamos aí o nosso INSS, contribuímos para a Seguridade Social. Então, quando ocorre aí uma doença a qual impossibilite de desenvolver suas atividades laborais de forma adequada, tem que ter um laudo, tem que ser diagnosticado. Se essa doença é diagnosticada da forma adequada, tá? Devidamente com um profissional da área médica,
ele recomenda um afastamento para devida recuperação. E aí você gozará da licença médica, né? Tem então a famosa licença médica. Só que existe todo um protocolo por detrás, tá bom, gente? Não é só você dar uma atestado e falar, ó, tô afastado. Não. O médico ele vai solicitar os exames, quando a gente fala laudo, porque tem um devido acompanhamento em si, para que você possa aí ter a sua licença médica. Previsto no artigo 8, da lei, perdão, 8.213 de 91, que dispõe aí sobre os planos e benefícios da Previdência Social, especialmente no artigo 59, uma verba aí que é destinada devidamente ao empregado afastado por licença médica, que é o famoso auxílio-doença. Então, você que teve aí alguma questão de saúde, um problema no joelho, vamos colocar assim, dependendo do acompanhamento com o seu ortopedista, se ele te afastar, tem que dar toda a entrada numa documentação para que você passe a receber pelo famoso INSS, tá bom? E faz jus aí a esse desconto no seu salário. Bom, quem é que paga tudo isso? Pelo amor de Deus, eu vou ficar afastado, como que vai ser? Socorro, help me. Calma, gente. Uma das grandes dúvidas que as empresas e os colaboradores têm é sobre quem paga o salário durante a licença médica. Então, funciona da seguinte forma: durante 15 dias, a empresa custeia o salário do funcionário. Depois de 15 dias, o órgão que passa a custear essa licença médica é o INSS, através do auxílio-doença. E quem está de licença tem direito a receber o 13º? A empresa, nesse caso, vai pagar apenas o valor proporcional ao período trabalhado. O restante vai ser pelo INSS. Então, você pegou um atestado de 10 dias. Você não entra para o INSS. O médico te deu um atestado acima de 10 dias. 15 dias pago pela sua empresa, 5 pelo INSS. Tem que dar entrada nessa papelada. Um atestado de 2 meses. 15 dias serão pagos pela sua empresa e os outros 45 dias através do auxílio-doença, citado no artigo 59 da Lei 8.213. Bom, licença médica versus aí afastamento decorrente de doença profissional ou acidente no trabalho. Eu preciso entender as diferenças disso, tá bom? Por quê? Na segunda hipótese, que é o acidente de trabalho, a doença profissional em si, algo que você adquire no ambiente de trabalho, tem uma estabilidade a qual o empregador não pode demiti-lo por um período de 1 ano, tá? Então, eu fui afastado porque eu contraí, enfim, um burnout, eu escorreguei na empresa, quebrei meu pé. O artigo 118 da Lei 8.213 de 91 traz aí uma regra. Primeiro que você vai ser afastado para fazer os seus devidos acompanhamentos. E após retornar, você tem um gozo, que se fala, que se chama aí... Ai, perdão, gente. Uma instabilidade. Você não pode ser demitida nessa instabilidade de um período de 1 ano. Contando do retorno do trabalho, já que o infortúnio ocorreu aí dentro da empresa, né? Enfim, por N situações. O auxílio-doença, como eu disse, ele está entre o artigo 59 e 60 da Lei 8.213 de 91, e será de devido auxílio-doença ao segurado empregado a contar aí do 16º dia de afastamento, ou seja, após 15 dias de atestado. Auxílio-doença de acidentes, então, afastamento por doença ou acidente no ambiente de trabalho, como eu estava dizendo, garante a suspensão do contrato, dos devidos depósitos da FGTS, estabilidade provisória de 1 ano em si, manutenção do contrato de trabalho, e aí, após a cessação do auxílio-doença, essa pessoa retorna ao trabalho após um laudo médico, o médico liberando, e ela tem esse período. Miguel, como que funciona no caso de atestado odontológico? Mesma coisa, gente, declaração de horas, enfim. No atestado do meu filho, tem que verificar sempre se você, papai e mamãe, está ali como declarante, bonitinho, e se vai estar com todas as descrições para vocês, tá bom? Então, a licença médica, resumindo novamente, é o período ao qual você fica afastado do trabalho por motivos de doença, acidente ou necessidade de tratamento, mediante o atestado médico. Temos o afastamento de 15 dias, a qual você apresenta o atestado médico e a sua empresa responsável
pelo pagamento normalmente, após 15 dias, né, superior a 15 dias, é pelo INSS, através do auxílio-doença. Atenção, tá bom? A documentação, o que é necessário? Identificação do profissional, com nome por extenso CRM, tempo de afastamento, CID é opcional, assinatura e carimbo por extenso. O INSS, ele sempre solicita uma perícia médica, tá bom, pessoal? E a manutenção do vínculo empregatício, que é a estabilidade aí de 12 meses. Certo? Tranquilos? Bora para o próximo tema. Vamos lá, tema 2. Só um minutinho. Bom, depois de uma pequena instabilidade, eu voltei, gente. Espero que seja tudo certo. Bora para o próximo tema, linguagem anticapacitista. Bom, vamos começar aí falando da nossa sociedade, gente. Você já percebeu que na nossa sociedade existem diferentes termos para designar os tipos de preconceitos e discriminações que muitas pessoas vivenciam aí no seu dia a dia? Para nomear o tipo de discriminação de algumas pessoas, só o pessoal pausar a aula. Obrigado, Andressa. Minha amiga veio me trazer um café, gente. Bom, para nomear o tipo de discriminação que mulheres sofrem, é chamado de sexismo, misoginia, para pessoas LGBTs, LGBTfobia, para pessoas pretas, o racismo que existe aí na nossa sociedade há anos, e para pessoas com deficiência, nós chamamos de capacitismo. Os ativistas aí com deficiência, no intuito de visibilizar a opressão vivenciada em decorrência dos seus corpos e não reproduzirem os ideais de capacidade, aparência, elegeram o termo capacitismo. Em algum momento você compartilha na sua vida espaço com pessoas com deficiência dentro do seu cotidiano e percebemos que mesmo no século XXI ainda tem pessoas que buscam limitar essas pessoas, terem uma linguagem um tanto quanto preconceituosa e desrespeitosa, trazendo aí até mesmo pontos de injúria, de difamação para com essas pessoas. Seja uma pessoa com deficiência física, neurológica, enfim, tá? Bom, hoje temos diferentes entendimentos sobre o que significa deficiência. Para alguns que entendem aí que corpos precisam ser corrigidos, busca-se a cura da normalidade. E uma normalidade, gente, na sociedade não existe, tá? Existem muitas formas de compreender a deficiência, principalmente com a evolução da tecnologia e da sociedade. Desde os anos 70, da década de 70, que nós discutimos sobre isso. Teorias que situam a deficiência como
uma das características que constituem pessoas na relação com as demais características do corpo, gênero, sexualidade, raça, geração, classe social, que torna o sujeito singular. E aí é uma concepção que foge um pouquinho de uma realidade, muitas das vezes. Estereotipar corpos, trazer limitações, rótulos para as pessoas. Afirmar a relação entre as desvantagens e desvantagens e contextos que significa que aquilo tradicionalmente pensamos em ser causados pelos impedimentos corporais, baixo rendimento na escola, dificuldade de trabalhar, poucas amizades, ocorre porque a nossa sociedade valoriza apenas quem consegue apresentar um rendimento ideal de acordo com a visão deles, não com uma visão real. E isso é um ponto polêmico. Todas as pessoas têm dificuldade de lidar com alguma coisa. Algumas pessoas são ótimas em matemática e outras ótimas em física, e está tudo bem. Uma pessoa é alta, outra é baixa, uma é magra, outra é gorda. Nós vivemos um mundo diverso, um mundo miscigenado. Então, precisamos entender que dificuldade aí em si, com as diferenças, é algo totalmente complexo, porque nós vamos impondo barreiras para as pessoas, seja uma pessoa LGBT, uma pessoa com deficiência, um homem, uma mulher, enfim. E aí, nós vamos discutir disso de uma forma rapidinha aqui nessa aula. Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos compreender, pessoal, que a deficiência, ela faz parte da condição humana e que pode tocar todas as pessoas em qualquer momento da vida. Inclusive, vai afetar aquelas que terão o privilégio em si de envelhecer, né, no decorrer das nossas vidas. Né, com a velhice, e não é sem detalhista, mas é uma realidade da vida, quando chegar da idade, a audição ela vai indo, o olfato, o paladar, você diminui de tamanho, e tá tudo bem, você envelheceu da melhor forma possível, tá bom? Bom, conceituando a deficiência, uma base legal, legislativa. Bom, primeira coisa, segundo aí o artigo 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos de Pessoa com Deficiência, o CDPD, Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza, física, mental, intelectual ou sensorial, os quais as interações com diversas barreiras podem obstruir a sua participação pela plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. Bom, existem muitas barreiras que nós enfrentamos hoje na sociedade e pessoas com deficiência acabam que, infelizmente, enfrentam um pouco a mais. Nós temos muitas barreiras de inclusão das pessoas com deficiência. Se você for verificar, existem poucos provadores para cadeirantes ou adaptados para pessoas cegas, existem poucos profissionais que entendem de Libras. Uma vez eu ouvi uma frase que é muito realista, nós acostumamos pessoas surdas a se adaptar com a gente, nós não se adaptamos com elas, só que Libras, entender um pouco dessas pessoas é importante, né? É importante você se adaptar a ela, você conhecer uma nova coisa, adquirir um novo conhecimento e aprender a se comunicar com ela. Só que na nossa sociedade ainda é falado sobre isso. Nós temos o costume de trazer a adaptação daquela pessoa, fazer aquela pessoa entender a gente. Isso está totalmente errado, isso é errôneo. Existem muitas barreiras que dificultam a participação de pessoas com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas. A ausência de rampa, a ausência de um profissional que entenda de Libras, a ausência de uma sala adaptada para aquelas pessoas. E eu não estou falando sobre fazer segregação, e sim de preparar as pessoas para lidarem com as barreiras da vida e com pessoas com deficiência em todas as diversidades possíveis, tá? Então, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 13.146, de 6 de julho de 2015, construída com a finalidade de implementar a CDP, caracteriza aí as barreiras como barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e espaços públicos, até mesmo privados, ao público para uso coletivo, né? A acessibilidade para utilizar o transporte público, para ir no shopping, para ir no supermercado, as barreiras arquitetônicas que existem aí em edifícios públicos e privados que não são adequados e adaptados para essas pessoas, e as barreiras no transporte, como eu já citei anteriormente.
Temos as barreiras de comunicação e informação, então, obstáculo, atitude, entrave que traga um comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e informações por intermediário de sistemas de comunicação. Barreiras atitudinais, né, que são atitudes e comportamentos que impedem e prejudicam a participação social da pessoa com deficiência e igualdade de condições oportunistas, a limitação que nós mesmos colocamos em cima dessas pessoas. E as barreiras tecnológicas, que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência nas tecnologias. Hoje, discutir o assunto, levar essa pauta para as escolas, seja ensino médio, fundamental, para as faculdades, são políticas públicas, levar para dentro das nossas casas, para os nossos bairros, é necessário porque nós começamos a remover essas barreiras. Nós começamos a implementar essa política para que todos compreendam a necessidade de se falar sobre isso e trabalhar essa real inclusão dessas pessoas, de incluí-las no mercado de trabalho, de incluí-los dentro de universidades, de parar de limitar pessoas com divergências neurológicas. Pelo contrário, são pessoas super inteligentes, só que nós temos o costume de limitar. A acessibilidade em qualquer ambiente. Então, é fundamental para a garantia da participação social dessas pessoas. Em vários contextos, como eu já citei, dentro da escola, do shopping, do trabalho. Então, destacar que todas as pessoas se beneficiam com a remoção dessas barreiras. Trazem calçadas acessíveis, edificações com rampas, elevadores, corredores largos, ambientes virtuais de aprendizagem bem sinalizados. Então, textos com acessibilidade, textos acessíveis, nós ampliamos a nossa sociedade e o nosso conhecimento. E aí vamos discutir um pouquinho sobre o que é o capacitismo em si. O capacitismo, ele significa discriminação de pessoas com deficiência. Sua tradução para o inglês é ableism, que é um termo pautado na construção social de um corpo padrão sem deficiência, denominado como normal, e subestimação, eita, até eu gaguejei, da capacidade e aptidão de pessoas em virtude das suas deficiências. Ele é considerado, gente, uma forma de preconceito comumente vindo de pessoas sem nenhuma deficiência. E ele está presente na sociedade de todo um modo, em cada um de nós, revelando-se aí a exaltação repetida na mídia, nos diferentes espaços, enfim. Ai, minha garganta, perdão. Bom, de padrões aí que são tragos, padrões de ideias, de capacidade, que produzem ideias de normalidade e subjugam corpos de pessoas que diferem aí tal modelo, mulheres, pessoas negras, indígenas, idosos, LGBTs e com deficiência. Então, o capacitismo ele é empregado hoje dentro de uma legislação, dentro de um preconceito com pessoas com deficiência, que atinge a cada um de nós de forma indivídua, constituindo aí modos de pensar negativamente, sentir e agir nas relações com essas pessoas. E aí, nós temos que estudar o anticapacitismo, nós temos que aprimorar o nosso conhecimento para que nós não tenhamos atitudes capacitistas, né? É importante que... Opa. Tá certo aqui. É importante que nós tenhamos um olhar para essa situação que não seja mais capacitista e levamos aí um conhecimento real para a sociedade. Pessoas anticapacitistas ou práticas anticapacitistas são aquelas que combatem o binarismo, normas de desvios, práticas emancipatórias e interseccionais que valorizam a diversidade dos corpos. São aquelas que rompem a hierarquização presente nos modos de conhecer, que trazem aí os 10 princípios da justiça social, a ética e o cuidado, enquanto um princípio balizador de modo a se relacionar. É uma temática importante no campo dos estudos em si, que é a ética do cuidado, né? Então, eu trago uma realidade, eu trago uma verdade dentro desse anticapacitismo, eu estudo o que são termos pejorativos, o que é cada tipo de deficiência, como ter as devidas tratativas. Então, falando da transversalidade da deficiência, muitos mercados aí são hoje totalmente negativos, são, como eu digo, categorias em si que são
segregadas de uma sociedade. Então, a pessoa com deficiência, ela nunca é só uma deficiência. Há por detrás daquela pessoa impactos daquela deficiência, da pobreza, da vulnerabilidade, entre outros detalhes. Então, é importante ter interdependência e dependência, que são as partes das relações humanas. Opa. Gente, meus olhos estão ficando doidos aqui. Olha lá. Capacitista. Brincadeira, gente. Termos do tipo são totalmente capacitistas, temos que tomar cuidado, viu? Eu, por exemplo, vivo me policiando com isso. Então, entender o corpo, entender a mentalidade é muito difícil, gente. A materialidade do corpo, a experiência da dor é muito complexa. Então, por mais que a sociedade se empenhe em eliminar essas barreiras, sempre vai haver um corpo com lesão, um corpo que sente dor, uma fala que é soltada do nada, um momento ali com os amigos, e nós temos que sempre policiar. Então, não basta apenas reconhecer a experiência da dor, mas entender a fragilidade, a vulnerabilidade, as nossas atitudes, aquela pessoa, e entender a ética do cuidado, né? Refletir um pouco sobre o modo como essas pessoas podem e querem ser tratadas, como elas querem ser cuidadas, como elas querem ser inclusas dentro da sociedade. Então, a ética do cuidado, ela é compreendida como um conjunto de práticas e cuidado que visem aí o bem-estar de alguém, sempre levando em conta o desejo do sujeito cuidado aí para a sua vida. Então, essa ética, ela traz, ao longo da vida, perspectivas de respeito, acolhimento, espaço, tá bom? Bom, já falei disso. Vamos falar rapidamente sobre os 10 princípios que estão aí de acordo com a luta anticapacitista. Primeira coisa, a interseccionalidade, que é uma questão de entender um exemplo super simples, um homem branco com deficiência, ao mesmo tempo que ocupa um espaço que lhe convém algum privilégio de ser branco, ainda assim é uma pessoa com deficiência. Então, pode expressar opressão, preconceito e discriminação. E se fosse menos, com mais minorias ainda, ia ser mais complicado. Essa é a realidade da sociedade, temos que mudar isso. Liderança dos impactados, então, pessoas com deficiência, autismo, síndromes raras, entre outras, devem ocupar espaços de liderança, experiência vivenciada por um elemento de potência, políticas anticapacitistas, então trabalhar aí o produtivismo, trabalhar aí a delegação de funções distintas, solidariedade entre movimentos, então a política frente aí única, reconhecer a totalidade, a sustentabilidade das pessoas, compromisso com a solidariedade entre pessoas com deficiência, interdependência, o acesso coletivo para todas as informações e a liberação coletiva. Nenhum corpo e mente deve ser deixado para trás. Então, acessibilidade, dignidade, inclusão para todos. Bom, já falamos sobre isso, e aí é necessário você, minha criança, você, meu jovem, refletir e fazer a diferença na sociedade. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam, gente, de curtir e comentar este vídeo lá no YouTube. Valoriza, por favor. Qualquer dúvida, estamos à disposição no e-mail pedagógica@nerap.org.br. Responda o nosso formulário e até já já no retorno do recesso. Um beijo!